Olá pessoal, vamos para o último vídeo do módulo 5 do curso de extensão Tópicos de Matemática Básica. Então, nesse último vídeo, vamos estudar as raízes de um polinômio. Então, vamos entender o que são raízes polinomiais. A raiz polinomial é o valor que o x pode assumir, o que a variável do polinômio pode assumir, para que esse polinômio ele tenha a igualdade zero, certo? Então, essas raízes ela tem uma regra e essas regras são as seguintes. Para uma equação de grau n, então eu vou ter n raízes reais ou complexas. E aí essas raízes, elas podem ser distintas ou não, tá? Não necessariamente elas serão distintas, porque eu posso ter raízes com multiplicidade maior que 1, tá certo? A multiplicidade da raiz é quantas vezes aquela raiz pode zerar a minha equação, o meu polinômio, né? E a gente pode ver isso lá, para quem já pagou derivada, a gente pode derivar a função, então a equação. Então, se eu tenho um polinômio e ele tá lá, a raiz A para aquele polinômio, ela zera o meu polinômio. Para a primeira derivada, ela zera de novo. Para a segunda derivada, ela zera de novo. Então, para a quantidade de vezes que ela zera, é a quantidade de multiplicidades dela, entendeu? Então, eu vou ter aí uma equação de k multiplicidades se ela aí atender a k derivadas, ok? A k menos 1, no caso, né? Derivadas. Se n for ímpar, então existe pelo menos uma raiz real, tá certo? Por quê? Porque eu posso ter raízes complexas. E aí a gente vai para a terceira regra, que se existirem raízes complexas, essas raízes elas vão existir aos pares. Então vai ser a raiz e o conjugado dela, tá certo? Que aqui no caso eu vou ter lambda mais mi i e vou ter lambda menos i mi i, tá certo? Onde i é a raiz quadrada de menos 1, ok? Então, vamos lá ver na prática como é que a gente pode encontrar as raízes de um polinômio, tá certo? Então, a raiz de um polinômio, ela pode ser encontrada também fatorando esse polinômio, tá certo? Vocês viram, né, na aula passada que a gente aprendeu, a gente viu como é que fatora um polinômio e a gente chegou a um polinômio com essa cara aqui, x menos x1 vezes x menos x2. Então, esse x1 aqui é raiz do meu polinômio e esse x2 também é raiz do meu polinômio, certo? Então, se eu escrevo o meu polinômio de forma fatorada, o x1 é raiz e o x2 também é raiz, ok? Então, vamos aqui começar a observar o que é que a gente pode ter aqui nesse primeiro polinômio. Primeiro, observar que eu tenho um produto, né? Eu tenho um produto aqui de termos. Eu tenho menos 3x vezes x ao quadrado menos 2x mais menos 3. E a igualdade, zero, certo? Então, se eu tenho a igualdade, se eu tenho um produto de duas parcelas que e esse resultado, né, desse produto é igual a zero, isso quer dizer para a gente que ou essa parcela aqui é zero, ou essa parcela aqui é zero, porque o produto só vai dar zero se um dos termos for igual a zero. Então, para que isso aqui seja igual a zero, x tem que ser igual a zero, certo? Porque menos 3x igual a zero, x tem que ser igual a zero. Ou isso aqui tudo, x ao quadrado menos 2x menos 3, tem que ser igual a zero. E aí eu tenho aqui um polinômio do segundo grau.
Como eu tenho um polinômio do segundo grau, eu posso recorrer à Bhaskara para resolver isso aqui, onde eu vou ter A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 3. Então, x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de delta, que delta é menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, dividido por 2 vezes 1. Então, x aqui vai ser 2, mais ou menos, raiz de 4 mais 12, 16, dividido por 2. Então, a gente vai ficar aqui com x igual, x1, né? Igual a 2 mais 4 dividido por 2. Então, isso dá 6 dividido por 2, que é 3. E x2, que é 2 menos 4 dividido por 2. Isso dá menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Ok? Então, encontramos aqui as outras duas raízes. Então, quem são as raízes desse polinômio de grau 3, né? Ele é grau 3 porque quando eu multiplico x vezes x ao quadrado, eu tenho x ao cubo. Então, o grau desse polinômio é grau 3. Então, eu tenho 3 raízes, ó. Eu tenho x1, x2 e vou colocar aqui como x3, tá? x1 a gente encontrou igual a 3, x2 igual a menos 1 e o primeiro x que a gente encontrado foi x igual a 0. Como eu tenho três raízes para o meu polinômio que é de grau 3, então a multiplicidade de cada um é 1. Por quê? Pela primeira condição, né? Eu tenho n raízes para um polinômio de grau n. Então, aqui o grau é 3 e eu tenho 3 raízes, certo? Vamos lá. Aqui agora eu tenho um polinômio de grau 4, mas olha que interessante. Eu tenho um termo que é semelhante a eles, né? Olha, qual é o termo que é semelhante a todos eles? Aqui eu tenho x ao quadrado vezes x quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado vezes x. E aqui eu tenho x quadrado. Então, x quadrado é o termo semelhante. Então, eu posso colocar ele em evidência. Sempre que a gente fatora o nosso polinômio, a gente ajuda ao processo de encontrar a raiz, tá certo? Então, fatorar é sempre um caminho muito bom quando a gente quer encontrar raízes. Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Aqui no mesmo processo, eu tenho um produto, então, ou esse primeiro termo é 0, e aí x tem que ser 0, ou esse segundo termo aqui é 0, ou seja, ou x menos x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0, certo? Então, vamos agora tentar descobrir quais são os valores que zera esse polinômio aqui menorzinho, x quadrado menos x menos 20. E aí, a gente vai ter A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 20. Então, aqui eu vou ficar com x menos menos 1, mais ou menos, raiz de 1, menos vezes menos, né, do menos 20 dá mais, 4 vezes 20, 80. E aqui é 2 vezes 1. Então, x é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81 dividido por 2. Então, eu vou ficar aqui com x1 igual a 1 mais 9 dividido por 2. Isso dá 10 dividido por 2, que é 5. Ou x2, que é 1 menos 9 dividido por 2, que é menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Certo? Então, quem são as raízes? X igual a 1, que é 5. X igual a 2, que é menos 4. Ou x igual a 3, que é 0. E aí também eu tenho multiplicidade aqui, ó, 1, certo? Ok?
Professora, a senhora não deu nenhum exemplo de multiplicidade diferente de 1. Olha, se eu tenho aqui, por exemplo, x² menos 2xy, vou colocar outro exemplo aqui. Ok. Mais 1. Ok? Se eu tenho esse polinômio aqui, x² menos 2x mais 1. Isso aqui é o mesmo que x menos 1. Ok? Então, a raiz aqui é 1. Porque essa daqui é a sua forma fatorada, né? É a forma fatorada disso aqui. Eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. Isso quer dizer que eu só tenho uma raiz aparente, no caso, que é a raiz 1, só que ele tem multiplicidade 2. Como é que a gente pode checar isso? Olha, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Isso eu vou ficar com 1 menos 2 mais 1. Isso aqui é igual a 0, certo? Então, para o meu polinômio, eu tenho x igual a 1 como raiz, zerou. E para a primeira derivada, se eu for derivar isso aqui, vai ficar 2x menos 2, né? Vamos ver se x igual a 1 também zera. Quando x é igual a 1, eu vou ficar com 2 menos 2. Isso aqui é 0. Tá vendo? Para o meu polinômio, o x igual a 1 é raiz. E para a primeira derivada do meu polinômio, x igual a 1 também é raiz. Por isso é que a minha multiplicidade aqui é 2. Tá certo? Vamos lá. Continuar. Agora, eu tenho um polinômio. E esse polinômio não dá para ser fatorado, porque eu não tenho nenhum termo que é comum a todos eles. Vocês estão vendo? Não tenho nenhum termo que é comum a todos eles. Mas, lembra da segunda condição? Se o grau do meu polinômio é ímpar, então eu tenho ao menos uma raiz real. E tem um teoremazinho que diz que a raiz real, se existir raiz real de um polinômio, a raiz vai ser um divisor do termo independente. Quem é o termo independente? Menos 2. Quem são os divisores de menos 2? 1, menos 1, 2 e menos 2. Certo? E aí, um desses divisores é raiz do meu polinômio. A gente tem certeza por quê? Porque ele tem ao menos um divisor real. Aqui, tá? Uma raiz real, no caso. Então, vamos testar. 1 vezes 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2, menos 2. Isso aqui não dá 0, então a raiz não é 1. Aí, vamos testar menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2, e aqui menos 2. Então, isso aqui é 0. Então, a minha raiz é menos 1. Ok? Então, a gente sabe que isso aqui, uma das parcelas do meu polinômio, se eu conseguir fatorar, vai ser x mais 1. Porque a minha raiz é menos 1, certo? Então, quem é esse polinômio aqui? Esse polinômio é x mais 1 vezes alguma coisa, que eu vou chamar de q de x. Isso é igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 2, certo? Então, se eu passar isso aqui dividindo, eu vou saber quem é q, que vai ser a outra parcela da minha fatoração. E aí eu descubro as raízes, certo? Então, vamos ver. A gente agora vai dividir isso aqui. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. X ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos 2 dividido por x mais 1
o resultado vai ser Q. E aí a gente vai ver que expressão é Q. E aí a gente vai conseguir encontrar as raízes desse polinômio, certo? Então, vamos lá. Qual o número que eu multiplico por x que dá x ao cubo? É x quadrado. Então, vou ficar aqui com menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x quadrado, então menos x quadrado. Aqui, ó, x ao cubo menos x ao cubo, 0. X quadrado menos x quadrado, 0. Então, vou ficar com menos 2x menos 2. Um valor que, quando eu multiplico por x, dá menos 2x, é menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x, então vai ficar aqui mais x, mais 2x. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, e então aqui mais 2. Então, aqui também, ó, corta, 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 corta. Então, vou ficar aqui com 0. Então, isso aqui é o meu polinômio, né? Então, vou ficar aqui com x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Isso é igual a esse polinômio aqui. X ao cubo mais 2 mais x ao quadrado menos 2x menos 2. Então, a raiz aqui a gente já sabe que vou chamar de x1, é menos 1, não é isso? Agora, a gente precisa saber quem é a raiz daqui. Quando é que x ao quadrado menos 2 é igual a 0? Quando x é igual a 2. Quando x ao quadrado é igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos, né? Porque aqui a gente tem um módulo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um módulo. Módulo de x igual a raiz de 2. Para eu tirar um módulo, então, vai ser x igual a mais ou menos raiz de 2. Então, quem são as raízes? Vai ser x1 igual a menos 1, x2 igual a raiz de 2 e x3 igual a menos raiz de 2, certo? Como eu tenho 3 raízes e o meu grau é 3, então a multiplicidade de cada uma é 1, certo? Bom, letra D, a gente vai resolver de maneira análoga à letra C. Então, eu queria que vocês pausassem o vídeo e resolvessem, tá certo? Tentassem resolver sozinhos e depois viessem ver a resolução, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. E aí, vamos corrigir aqui junto comigo. Vamos observar aqui que esse polinômio também é do terceiro grau e não dá para fatorar, porque eu não tenho nenhum termo em comum e toda aquela mesma história do outro, né? Então, vamos aqui ver. Como eu tenho um grau 3, isso quer dizer que o meu polinômio tem ao menos uma raiz real. E essa raiz real vai ser um divisor de 20. Quem são os divisores de 20? 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 5 menos 5, 10 menos 10, 20 e menos 20, certo? Vamos agora testar qual é dessas raízes que zera o meu polinômio. 1 menos 5, menos 4, mais 20. Zerou? Não. Menos 1 agora, dá menos 1, menos 5, dá mais 4, mais 20. Zerou? Não. Vamos testar 2. 2 ao cubo, 8, dá 4, dá 20. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 20. Zerou, zerou. Então, a nossa raiz aqui é 2. Então, isso aqui, esse polinômio vai ser escrito como x menos 2
vezes um Q de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 4x mais 2. Então, vamos dividir o meu polinômio por x menos 2. Então, vamos lá. X ao cubo menos 5x quadrado menos 4x mais 20 dividido por x menos 2. Então, x ao quadrado, né? X ao quadrado vezes x é x ao cubo, então menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x, então aqui vai ficar mais 2x ao quadrado. Aqui corta, aqui vai ficar menos 3x quadrado menos 4x mais 2, mais 20, né? Então, a gente vai ficar com... Agora, vamos ver qual o valor que eu multiplico por x que dá menos 3x quadrado. É menos 3x, né? E aqui vou ficar com 3x quadrado, dá 6x, então dá menos 6x. Corta, corta, menos 10x mais 20. Qual o número que eu multiplico por x que vai dar menos 10x? É menos 10. Menos 10 vezes x dá menos 10x, então aqui vai ficar 10x. Menos 10 vezes menos 2 dá 20, então aqui vai ficar menos 20. Então, corta, corta, resto 0. Então, quem é esse polinômio? Esse polinômio, ele é escrito dessa forma aqui. Menos 10. Isso aqui tem que ser igual a 0. A gente já sabe que se essa parcela aqui for igual a 0, x é igual a 2. Agora, a gente precisa saber qual o valor de x que zera essa parcela. Então, a gente quer saber quando x ao cubo menos 3x menos 1, menos 10, na verdade, é igual a 0. Então, fazendo o Bhaskara aqui, eu tenho menos 3 mais ou menos raiz de 9 mais 40, dividido por 2, vezes 1. X é igual a 3 mais ou menos raiz de 49, dividido por 2. Então, x1 vai ser 3 mais 7, dividido por 2. Isso é 10 dividido por 2, que é 5. E o x2 vai ser 3 menos 7 dividido por 2, isso dá menos 4, né? Dividido por 2, que é menos 2. Então, as raízes aqui vai ser x1, que é 5, x2, que é menos 2, e x3, que é 2, certo? Então, olha, vocês estão vendo? Que aqui também a gente encontra nos divisores de 20 as outras raízes. Interessante, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Encerramos por aqui o nosso módulo 5, tá certo? Bons estudos e façam a lista de exercício. Qualquer dúvida, estarei disponível no chat